Todos vocês sabem que eu sou um ferrenho crítico às análises da imprensa tradicional, porque muitas vezes a imprensa ela não entende Bolsonaro, não entende o que Bolsonaro quer, não entende a forma de Bolsonaro governar, analisa Bolsonaro como se ele fosse um político tradicional e você sabe que Bolsonaro não é um político tradicional. Hoje mesmo eu fiz um comentário, fiz um vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, onde eu falava que a imprensa, que um artigo que eu li na UOL, uma coluna de opinião, mostrava que o colunista ele não estava muito sintonizado com o que era Bolsonaro, com eram as intenções de Bolsonaro. Mas logo depois eu vi uma entrevista que me deixou muito animado, porque aparentemente a academia ela se mostra sensível ao que é Bolsonaro e mostra que está entendendo sim o fenômeno Bolsonaro. Porque eu tive contato com uma entrevista que foi realizada ontem, que foi divulgada ontem pelo portal O É o País, no dia 31 de julho, com o professor da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o professor Christian Lynch. E o professor ele é muito inteligente e mostra que o Bolsonaro ele está de fato refém dos evangélicos, ou pelo menos refém desses 30% que ainda o apoiam. E eu falo os evangélicos porque a maioria desse grupo ela é composta, na minha percepção, por neopentecostais, por religiosos mais fanáticos. Porque esse grupo ele é composto por neopentecostais, religiosos fanáticos e também extremistas de direita. Mas eu não acho que no Brasil nós tenhamos tantos extremistas de direita assim. Então, o discurso de Bolsonaro ele é aderente a essa camada evangélica. Então eu vejo que desses 30%, uma quantidade considerável é composta por evangélicos. E ele está preso a esse tipo de discurso. Vamos analisar aqui a entrevista do professor Christian Lynch e depois a gente retoma esse assunto mais para frente. Mas perceba como que, pelo menos na academia, as pessoas começam a perceber melhor quem é Bolsonaro. Nós fizemos um vídeo analisando a entrevista do professor Marcos Nobre da Unicamp, onde ele foi muito preciso e ele mostrou quais são os objetivos de Bolsonaro. Bolsonaro ele quer destruir tudo, até mesmo o próprio professor Christian Lynch fala aqui que ele quer fazer um cenário de terra arrasada. A própria Operação Lava Jato, nos anos que antecederam 2014 até as eleições, ela causou um estado de terra arrasada no Brasil, tanto no judiciário, tanto no executivo quanto no legislativo. E o judiciário ele foi o único dos poderes que permaneceu intacto. E esse cenário de terra arrasada foi propício, foi fecundo para que o bolsonarismo pudesse emergir. E é mais ou menos isso que o Bolsonaro ele quer fazer novamente. Agora ele quer destruir tudo para ser a única instituição ainda sobrando no país e assim vencer as eleições de 2022. Mas vamos analisar aqui a entrevista do Christian Lynch. E é muito interessante porque o título, a chamada dessa entrevista é o seguinte: o plano de Bolsonaro é manter domínio sobre 30% do eleitorado e se tornar o Lula da direita. E isso é óbvio, porque com 30% do eleitorado, Bolsonaro consegue ir para o segundo turno tranquilamente em 2022. Com 30%, que é o que ele tem hoje, né? Porque as últimas pesquisas que foram reveladas, as pesquisas de opinião que foram realizadas agora, no mês de junho, mostram que o Bolsonaro tem ali 30% de aprovação de bom ou ótimo, ali em torno de 30%, em torno também de 30% de regular e em torno também de 30% de ruim ou péssimo. Há uma divisão aí no Brasil daqueles que acham Bolsonaro ruim ou péssimo, daqueles que acham bom e aqueles que acham o governo regular. O que Bolsonaro precisa fazer é aquilo que nós falamos ontem. Ele precisa manter essa base de 30%, porque assim ele consegue chegar ao poder em 2022 novamente. Olha só, na última década, essa é a reportagem do É o País, antes de nós entrarmos na entrevista. Na última década, o Brasil venceu a gestação, o apogeu e o declínio de uma revolução judiciarista. Na opinião do professor e pesquisador Christian Lynch, da UERJ, formado em Direito, especializado em Ciência Política, ele define o termo como uma espécie de absolutismo ilustrado que legitimou a atuação política do poder jurídico. Lynch cita a Operação Lava Jato como máxima expressão desse fenômeno, que em sua concepção foi capitaneada pelo STF e pela Procuradoria-Geral da República. O cenário de terra arrasada deixado pelo protagonismo das decisões do judiciário, explica o professor entrevistado ao País, teria sido decisivo para a ascensão da extrema-direita no país e também para o colapso da esquerda depois da prisão de seu último grande expoente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E é o que nós temos falado também aqui no canal. A esquerda, como um vídeo recente que eu fiz, a esquerda parece que está acéfala, ela não tem um líder para chamar de seu. Lula está preso, o PT, que é o maior partido da esquerda hoje no momento, que é a principal força de oposição que nós temos, está completamente preso, orbitando
o ex-presidente Lula não consegue fazer oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e Ciro Gomes, que é a figura individual mais forte da esquerda que nós temos, ele não tem uma estrutura política como o PT. O PDT ainda é um partido que é muito cambaleante. Veja o que aconteceu na reforma da Previdência, na votação da reforma da Previdência. Além de Tabata Amaral, outros deputados também votaram contra o partido e votaram a favor da reforma da Previdência, mostrando que o PDT não tem a mesma estrutura, não tem a mesma coesão que o PT tem. O PT, de modo unânime, votou contra a reforma da Previdência. Só que o PT não tem um líder, como a figura de Ciro Gomes. Tem Lula, mas Lula está preso. Haddad não é uma figura tão forte como Ciro Gomes. Só que falta a Ciro um partido que ele possa prover a ele a estrutura que o PT tem. O PDT hoje não tem essa estrutura. E aí a entrevista segue, né? Porque o processo não se consolidou após a ascensão do Poder Judiciário. Eles vão fazendo perguntas, enfim, o professor vai respondendo, até que nós temos uma pergunta que é bem interessante. Ele fala assim: mesmo que radicalize ainda mais o discurso, Bolsonaro seguiria com capital político para uma eventual reeleição? E essa é a resposta mais importante de toda a entrevista. O bolsonarismo se constrói como o PT ao contrário. Algo como se o PT fez, Bolsonaro também pode fazer. Ele não tem projeto de governo, mas apenas de poder. Então, por isso que eu falo, Bolsonaro ele quer destruir tudo. E a destruição faz parte desse projeto de poder do Bolsonaro. Ele destrói tudo, ele mostra que as instituições elas não valem mais de nada, e por isso ele é o único bastião que nós temos ainda para poder se candidatar em 2022 e para poder governar o país. Por isso que ele faz esse tipo de brincadeira do casamento, um abraço hétero, um beijo hétero, estou namorando o Fux, estou apaixonado pelo Trump, quero indicar o filho, enfim, fala que os institutos de pesquisa do próprio governo não têm credibilidade porque ele quer destruir as instituições. Joga a população contra o Congresso, joga a população contra o Senado, joga a população contra ela mesma e passa por cima do seu próprio eleitor, porque Bolsonaro tem apenas um projeto de poder. E aqui, seu único plano é manter o domínio sobre 30% do eleitorado e se tornar uma espécie de Lula da direita nos próximos anos. É um anti-Lula, mas ao mesmo tempo uma reprodução em modo reverso. Para o PT, isso representa um beco sem saída. O partido está obrigado à radicalização caso queira manter a hegemonia da esquerda, competir no discurso e fazer contraponto ao bolsonarismo. Enquanto isso, Bolsonaro segue cultivando o eleitorado fiel com sua cota diária de paranoias e disparates, controlando as narrativas nas bolhas ideológicas. E isso é um problema para Bolsonaro. E aí vou justificar agora o título do vídeo. Bolsonaro ele é refém da comunidade evangélica. Porque, como eu falei, daqueles 30%, quem mais representa esses 30% são os evangélicos. E eles querem que Bolsonaro mantenha esse discurso. E ele vai manter esse discurso, ele não pode mudar. Se Bolsonaro mudar o discurso, ele não vai conseguir recuperar aquela parcela da população, do eleitorado que o abandonou. Porque Bolsonaro ele teve uma convergência da direita, a direita, querendo evitar a volta do PT, votou em Bolsonaro. Bolsonaro começou o governo, começou patinando, uma parcela considerável da direita se esvaziou. Essas pessoas que a gente pode colocar na figura do MBL não apoiam mais Bolsonaro, eles já abandonaram o barco, e vai ser muito difícil, para não dizer impossível, que Bolsonaro volte e consiga recuperar essas pessoas. Por quê? Porque João Dória já está começando a rebanhá-los. João Dória até mesmo agora fez lá o dia da oração. Uma vez por mês vai ter o dia da oração, nós vamos comentar sobre isso num vídeo amanhã. Porque o Dória já está fazendo um aceno à comunidade evangélica, para aqueles evangélicos que estão começando também a ficar desgostosos com Bolsonaro. Então o que o Bolsonaro precisa fazer? Ele não pode voltar, ele não pode amenizar o discurso, porque o eleitor de Bolsonaro, esse eleitor mais radical da extrema-direita, esse eleitor evangélico, ele quer que Bolsonaro governe dessa forma. Ele quer que Bolsonaro mantenha esse discurso. Então ele está refém. Ele precisa continuar esse discurso, só que quanto mais paranoico, mais extremo for o discurso de Bolsonaro, mais fácil para os seus antagonistas jogarem pedra, entre eles João Dória. Não estou nem falando da esquerda, estou falando de elementos da própria direita. Hoje o MBL está afastado, mas o MBL tem força na internet para também fazer uma oposição forte ao Bolsonaro. O MBL pode muito bem fechar com o João Dória e começar a atacar Bolsonaro. Então, só que aí o que acontece? Para ele amenizar esses ataques, ele precisa amenizar o discurso. Só que se ele ameniza o discurso, ele perde a parcela de apoio que ele tem hoje da população, desses 30% que espera isso de Bolsonaro. Porque esses 30% eles não querem um presidente, eles querem um meme. Esse é um bom tópico para um vídeo futuro. Eles querem que Bolsonaro mantenha essa postura. Porque mesmo após tantos eventos, a popularidade de Bolsonaro se mantém em 30%.
Então eles querem que o Bolsonaro continue dessa forma. Só que se o Bolsonaro continuar dessa forma, mais difícil, mais fácil vai ser para ele ser atacado. Se ele voltar àquilo que ele era antes, se ele amenizar o discurso, ele perde o apoio dessa base do eleitorado que ele tem hoje. Então o Bolsonaro está refém desse discurso e esse discurso poderá acabar prejudicando. Principalmente porque o João Dória ele já começa a capturar essa parcela da população que está descontente com o Bolsonaro. E aí nós podemos colocar esses 30%. E ele pode começar a pescar, ele pode começar a beliscar um pouquinho da parcela do eleitorado religioso de Bolsonaro. E aí sim vai ser muito difícil para Bolsonaro manter esse eleitorado de 30%. O grande problema é que Bolsonaro desidratou muito cedo. Nós não estamos nem no primeiro ano de governo Bolsonaro completo e ele já perdeu o apoio. Então ele vai ter que manter como o próprio professor Christian Lindh falou, ele vai ter que manter esses 30% de apoio. Só que faltam mais 3 anos de governo até as próximas eleições. Será que ele vai conseguir manter essa população, o apoio desses 30%? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aqui o canal do professor Leonardo. Verifique o seu sininho está ativado, porque para você receber as notificações. E me siga no Twitter, @profleoficial.